Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira temporada do programa Inclusão Já, esse que é mais um produto do CMC Podcasts, produzido aqui no novo estúdio da Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Curitiba. Nosso objetivo aqui é aproximar o poder legislativo da população com temas importantes para todos nós, curitibanos, curitibanas. Teremos a presença de convidados especiais, também, é claro, de vereadores e vereadoras. Quero aproveitar para pedir para você favoritar a gente aí no YouTube, no Spotify, esteja assistindo a gente ou escutando a gente, para não perder esse e outros programas. E, por favor, seja à vontade para deixar seus comentários sobre esse e outros temas que traremos aqui. Bom, hoje vamos falar no Inclusão Já sobre a questão das calçadas. O nome do programa, né? Calçadas, amigas ou obstáculos. Para termos uma visão geral sobre calçadas aqui em Curitiba, eu tenho aqui comigo meu colega jornalista José Lázaro Júnior. Tudo bem, Zé? Bom dia, Alex. 40 anos de experiência em calçada, Gruba. Pode perguntar, vou tentar te ajudar a conduzir essa exposição geral. Ah, ótimo, Zé. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que eu já sei a resposta, mas para orientar nosso público, né? Você dirige, Zé? Começou o bullying com a pessoa que não tirou carteira de motorista. Não é bullying, é apenas uma curiosidade, Zé, por favor. Curiosidade? Tá bom. Eu tentei o teste 3 vezes lá no Detran e não passei, então eu sou um pedestre na expressão formado. Máxima da palavra, assim. Eu caminho e ando de ônibus. Tá, então calçadas para você tem então um grande poder de fala. São minhas amigas, não são obstáculos, entende? São amigas. Eu tenho todo dia são mais de 5 quilômetros caminhando, indo e vindo aqui para a Câmara para trabalhar, para fazer as coisas da vida, mercado, enfim. Eu caminho o dia todo, caminho nas calçadas, né, que é o que um pedestre tem que fazer. Eventualmente a gente pisa na rua, mas preferencialmente nas calçadas. Todas elas, todos aqueles tipos milhares de calçadas que Curitiba tem. Legal. Zé, você acha que Curitiba viver só nas calçadas está ok? Depende da região? Como é que é a sua eu visão moro perto da Câmara hoje em dia, eu moro ali no Rebouças, né? Então, para vir aqui para a Câmara todo dia, eu caminho cerca de 1,5 km, 2. Nessa rota eu passo por uns 4 tipos diferentes de calçada. Desde o paver, que é mais moderno, até aquelas mais antigas, que são aqueles blocos de cimento meio quadrados. Eu te digo que caminhar por essas acho que é o mais complicado do meu dia, porque caso tenha chovido igual hoje está chovendo, a gente está gravando, se você pisa em um desses está solto, você molha a outra perna. Ah, quem nunca, né? Então, já vim trabalhar várias vezes com uma perna encharcada e com outra perna boa, porque eu pisei numa pedra em falsa, numa calçada aqui de Curitiba. Legal, às vezes você sabia que, agora você falando aí dos problemas das calçadas, né, especialmente em momentos de chuva e tal, mas Curitiba já foi referência nacional em calçada, sabia? Não sabia. Por causa do calçadão da 15, talvez a calçada mais famosa de Curitiba, né? Curitiba foi a primeira capital a ter um calçadão só para pedestres no centro da capital. E eu tive uma sorte, um prazer, uma honra, não sei nem como falar, explicar, de entrevistar o arquiteto que projetou o calçadão da 15. Legal. Conhece ele? Abrão Saad. Ouvi você falar muito sobre ele enquanto você tentava marcar a entrevista, depois ficou elogiando a casa que ele mora, feita de madeira. Eu estou curioso para ver esse VT, para ver qual é dele, da residência e da história do calçadão. Vamos chamar o VT então? Faça as honras. Por favor, Patrícia, põe para rodar para o Zé ver aí e os nossos ouvintes, para os telespectadores também verem a entrevista com Abrão Saad. Seu Abrão, como é que foi a inovação da grande calçada em Curitiba, que é o calçadão da 15, Rua das Flores, no começo da década de 70, né, tirar carro de circulação para privilegiar os pedestres bem no centro de uma grande capital brasileira? E no mesmo ano, 71, fui contratado para fazer a Rua das Flores, a Rua da 15. E o que estava acontecendo era o seguinte: o comércio estava em decadência, não existiam shoppings na época, e o congestionamento de automóveis era tão grande que não havia como estacionar. Os próprios lojistas estacionavam o carro durante o dia todo em frente à sua loja e não tinha mais como chegar. Eu fui ver o problema. Eu saí da Praça Osório e caminhei até a Santos Andrades. Eu marquei um automóvel que era a Rua 15, seguia numa única direção, da Osório para Santos Andrades. Os veículos passavam todos nessa direção. Eu acompanhei, eu cheguei antes daquele automóvel que eu marquei. Caminhando normalmente. Portanto, esses automóveis estavam andando a menos de 5 por hora, o que é uma loucura. O automóvel não tem cabimento. Aí o prefeito e o IPUC decidiram fechar a Rua 15 para o automóvel. Aí eu elenco uma série de funções. Isso foi uma invenção que eu
função econômica. Lá estão os bancos, lá estão os escritórios. Função social, o encontro das pessoas. O bondinho, por exemplo, era um local onde as mães deixavam as crianças para fazerem as compras e depois tinha orientadoras que atendiam na parte de arte as crianças. As leis, aliás, isso cabe muito para a própria Câmara. As leis, elas são sagradas, mas elas também devem evoluir de acordo com o progresso da cidade. Esses espaços de cada bairro também mereceriam algum calçadão, algum calçamento diferenciado para as pessoas poderem circular mais? Enfim, como é que o senhor vê isso? Isso sim, é isso mesmo. Então, voltando, eu acho que o centro está já de bom tamanho, o piso de pedestres já está de bom tamanho. Não dá para aumentar muito, senão você torna o lugar deserto pela dificuldade de acessos. Eu acho que cada bairro deve ter o seu ponto de encontro. A sua Rua das Flores. A sua Rua das Flores, exatamente. E aí, Zé, você gosta do calçadão da 15? Olha, eu já andei muito por ali, viu? Meu pai tinha um serviço ali no centro, eu era meu office boy dele, então eu fazia muita coisa de banco e cartório, foi quando eu tinha 12, 14 anos por ali. Caminhei muito ali já. Mas essa ideia dele de fazer isso nos bairros, eu cresci no SIC, que é um bairro bem diferente do centro. Assim, era muito raro ter calçadas no SIC, né? Você tem a frente das casas, e mesmo nas ruas com mais comércio, as calçadas variam muito quando elas existem, assim. Então me parece interessante essa ideia de ter vários calçadões por Curitiba que meio que peguem a parte principal do comércio e virem um centro daquela região. Parece interessante. Eu acho que é uma ideia interessante para o futuro da cidade. Não sei se para já, assim, nesse momento. Sim, até porque a entrevista ali, né? Eu conversei muito mais do que está na entrevista, obviamente, ali. E ele fala que Curitiba foi para ser uma cidade linear, não concentrar tudo no centro, né? Ele falou que ia surgir o mesmo problema que São Paulo teve e tem até hoje, né? Um supercongestionamento e tal. Então ele fala que quando tem essa linearidade, é para cada bairro ter o seu centrinho, né? E ele gosta de falar Rua das Flores do que Rua da 15, né? Então, para cada bairro ter esse seu ponto de encontro e tal, todo, né? Você pensa que você tem hoje várias regionais pela cidade que concentram serviços públicos, né? Poderia ser até uma coisa talvez perto delas, conforme fosse interessante para a prefeitura e para o plano de zoneamento da cidade. É uma ideia para o seu Abraão, para Curitiba. Sim, mais uma. E serve também de exemplo para a região metropolitana, né? São José dos Pinhais, tem Rua 15 também, calçada, enfim. Então. O calçadão meio que virou uma onda pelo país naquela época, né? Nos anos 70, 80, vários calçadões pintaram. Acho que até aquela cidade famosa do Rio Grande do Sul, pelo cinema, Gramado. Tem um calçadão. Várias outras cidades têm espaços famosos assim de pedestres. Zé, mas falando em bairros, os vereadores, né, que pautam a sua atuação legislativa por bairros, pedem muito sobre calçadas, né? Isso. A gente está muito acostumado a pensar a Câmara em coisas de lei, de projeto, de plenário, mas acontece muito mais coisa que as pessoas não veem, assim. Uma dessas coisas são esses requerimentos à Prefeitura de Curitiba, que são pedidos oficiais dos vereadores dizendo, tem que arrumar isso, olha aquilo ali e resolve. Só no ano passado, que foi o último ano cheio que a gente pegou, óbvio, ano passado, né? 2022. 2022. Foram 13.746 requerimentos à Prefeitura de Curitiba. Se você for pensar bem, um requerimento por hora o ano todo. Caramba. Entende? É muita coisa. E desses 13.770, dos que a gente conseguiu achar ali, foram especialmente sobre calçadas. Isso quer dizer que no ano passado, 2 vezes por dia, a Câmara enviava para a Prefeitura algum pedido pedindo melhoria em alguma calçada aqui de Curitiba. E tem melhorias diversas, né? Iluminação, melhorar o calçamento, melhorar... Às vezes até construir a calçada, né? Eu acho que não, esses aqui são assim, bem simples. É obra mesmo, sabe? É buraco, é uma calçada, arrumar o passeio, às vezes uma guia rebaixada, alguma coisa de acessibilidade mesmo, tipo faixa para deficiente visual, essas coisas todas. Imagina, Curitiba tem 9.248 ruas. Ao todo são 5.000 quilômetros de ruas na cidade, aproximadamente. É bastante coisa, né? 5.000 quilômetros de rua, 10.000 quilômetros de calçada potencialmente. Nem todas as ruas têm calçada hoje em Curitiba. Sim, Zé, para o poder público atuar tem que ter uma lei, né? Autorizando ou indicando como fazer e tal. Diferente da iniciativa privada, né? Que tem uma regra para tudo aqui. Tem que ter regra para tudo, né? Até por isso que tem, né, o setor parlamentar justamente para regular isso, os representantes do povo e para evitar os excessos, né?
Mas vamos falar um pouquinho sobre essas leis? Vamos lá. Podemos começar pelas leis nacionais e internacionais sobre acessibilidade. No site do governo federal, a gente encontra um conjunto de normas sobre acessibilidade. Todas as leis nacionais que versam sobre isso, né? E até também algumas convenções internacionais que o Brasil assinou para garantir acesso. Eu vou pedir, por favor, para a Patrícia colocar na tela para a gente ver. Né? Na página do governo federal, a gente tem todo o conjunto de leis. Então, não são só leis que falam sobre calçadas, acessibilidade em espaços físicos, digamos. Desses cuidados que o governo tem que ter quando for construir um espaço que é para uso comum, né? Isso. Tem que atender todas as pessoas, não só... E tem também o acesso, por exemplo, até da comunicação, né? O acesso da publicação em Libras, ou acesso em algum site, enfim, né? Uma coisa muito legal que a 15 tem, por exemplo, é aquela faixa vermelha, né? Que muita gente não sabe, mas é para orientar a caminhada da pessoa com deficiência visual, né? Sim, porque ajuda, né? Exato. Ela consegue ter um tato é o piso diferente. tátil, né? Tátil. Ele tem uma pegada diferente do petit pavé liso que tem no resto da 15. Mas as leis federais, né, em geral, elas estabelecem normas gerais que valem para o país todo, né? Então, só destacar aqui na Lei Federal 10.098 de 2000, tem a definição de acessibilidade, né? Que, em resumo, é garantir a todos a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. E também fala daí sobre calçadas, né? Acho que na lei federal, calçadas eles chamam de passeio público. Isso, que aliás é uma coisa que a gente fala muito aqui na Câmara, quando tem projetos de lei. A lei dos passeios, se pode estacionar ou não, se pode virar área para carro ou não. As pessoas ficam um pouco perdidas, mas é isso. Via é rua, passeio é calçada. E isso até, o artigo 3º dessa lei federal 10.098 de 2000. Os espaços públicos devem ser acessíveis a todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. E um parágrafo único que ressalta o passeio público, que a gente chama aqui de calçada, né? É obrigatório na via pública e deve ser segregado em nível diferente. E destina-se somente à circulação de pedestres. Ou seja, nada de carro avançando na calçada de ninguém. Calçada para pedestre, carro fica na rua. Fora a entrada e saída de prédio, entrada e saída de comércio, entrada e saída de estacionamento, essas coisas. Sim, mas aí eu estava até conversando com uns amigos antes da gente gravar aqui, e quando não tem calçada? Que a pessoa estaciona colado no muro, na cerca do imóvel. Bairro é assim, Gruba, fora do centro, fora da 15 do calçadão, nos bairros costuma ser assim, né? Você não tem uma calçada bem desenhadinha em todas as vias públicas de Curitiba, só nas principais, que tem mais tráfego, até para evitar acidente. Sim, já que você está falando em bairro, Curitiba, vamos ver a lei municipal, a lei local, né? Que é a 11.595 de 2005. Ela fala sobre calçada. 96 de 2005. 96, errei o número aqui. 11.596. Obrigado, Zé. Então aqui, a lei até a Patrícia jogou pra gente, você está vendo aí na sua tela. E vocês vão ver que ela tem várias coisas riscadas e azuis, é porque essa lei tem meio que mudado bastante. Os vereadores adoram discutir renovada calçada. Há bastante tempo. Você vê que já no começo fala sobre calçadas. Seção 1, calçadas. Já está ali, né? Do artigo 1º ao artigo 4º. Eu vou resumir cada um deles rapidinho aqui. Né? Artigo 1º, a calçada, e acho que talvez seja o mais importante. O famigerado artigo 1º dessa lei que obriga o proprietário a construir e fazer a manutenção da calçada. A calçada é de responsabilidade do proprietário do terreno. Aí artigo 2, reconstrução e reparos por obras de concessionário de serviço público, tem até 10 dias após o fim das obras. Artigo 3º fala sobre os materiais, superfície firme, regular e não escorregadia. A durabilidade tem de ser de 5 anos, pelo menos 5 anos, e não prejudicar o trânsito de pessoas em cadeiras de rodas. E, por fim, setores históricos e regiões com bens tombados devem seguir diretrizes específicas feitas pelo IPUC, né, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Eu acho que esse artigo 1º é o artigo mais odiado das leis de Curitiba, assim, se eu tivesse que escolher. Qual que é o artigo mais odiado das leis de Curitiba? Eu acho que é o artigo 1º dessa lei. E o tal do programa Caminhar Melhor, Gruba, que é uma novidade? Essa é uma novidade que surgiu no governo Greca agora, né, no 2021, para a prefeitura disponibilizar, né, os seus recursos para melhorar alguns passeios da cidade, né? Não só passeios, mas a rua em geral, em torno de equipamentos públicos, né? É um debate que o vereador Mauro Inácio vinha discutindo aqui na Câmara há muito tempo, né? Esse é um projeto de lei dele que vira essa alteração na lei 15.596, que a ideia é a seguinte: a 15.596, com o tempo, ela chegou num estágio em que ela dizia, tá bom, é obrigação do dono do imóvel fazer
a calçada, mas se ele não consegue fazer sozinho, ele pode fazer parceria com a prefeitura para tirar isso do papel. Então, antes dessa inovação do Caminhar Melhor, só pessoas jurídicas podiam fazer essa parceria. Então, a ONGs, no máximo, você poderia juntar todos os moradores de uma quadra, eles fariam um convênio formal entre eles e daí faria uma parceria com a prefeitura. Exatamente. A diferença agora é que não, com a questão do Caminhar Melhor, uma pessoa física sozinha pode buscar essa parceria. E a ideia é tentar acelerar a construção de calçadas aqui em Curitiba, tentando desburocratizar os mecanismos possíveis para que a gente tenha mais calçadas melhores e padronizadas. É uma mudança interessante, depende ainda de regulamentação da prefeitura por decreto. A gente está esperando isso agora. Essa lei é bem recente, coisa de... Essa mudança da lei, em outubro coisa agora, de semanas, outubro de 2023. A gente está gravando aqui no começo de novembro de 2023. Faz 15 dias. Acabou de entrar em vigor. Já está publicado, já está no Diário Oficial. Publicado. Legal. Até tem um outro projeto de lei também que corre, porque daí para fazer a calçada precisa de grana, né? A prefeitura, como você falou, é interessante fazer essa parceria com a iniciativa privada, até com pessoas físicas, porque ela tem o maquinário, tem o know-how, né? Tem equipe para fazer isso, mas também precisa de dinheiro para fazer uma obra, né? E tem ideia de qual que é o custo para fazer uma calçada, né? Você não vai ficar à mercê de vários orçamentos. Sim. E de uma despadronização. A questão é que hoje a prefeitura tem o FUNRECAL, né, que é o Fundo de Recuperação de Calçadas, mas ele tem poucos recursos. Tem esse projeto, então, aqui na Câmara, que tenta levar mais dinheiro para lá, que é o projeto da vereadora Amália Tortato. A ideia dela é a seguinte, é pegar um pouco desse dinheiro que é obtido por potencial construtivo. E potencial construtivo é aquilo que uma pessoa paga para construir no terreno um andar a mais do que ele podia. Digamos que eu moro em uma rua onde o zoneamento me deixa construir um sobrado de 2 andares, mas eu quero muito uma torre de 20 andares. Então, para comprar esses 18 andares a mais, eu pago para a prefeitura uma outorga onerosa ou potencial construtivo. E a ideia da malha é que parte desse dinheiro vá para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e dali possa ser usado em construção de calçada nos bairros da cidade. Diversos pedidos que tem, acho que conseguiriam ser atendidos mais prontamente. A gente imagina isso, né? Espera isso. A gente imagina que um dos gargalos para calçada, para mais calçadas e mais calçadas adequadas às regras nacionais de acessibilidade, depende de dinheiro, né? Então, tem essa parceria com a pessoa física, que é a ideia do Maurinácio, tem essa proposta da malha para pegar dinheiro de potencial para usar em construção de calçada. Imagino que devem haver várias outras ideias circulando entre os vereadores que a gente vai acabar sabendo agora ou daqui a pouco ou amanhã. Eles falam muito sobre calçada, né, Gurbães? Calçada é um tema muito comum aqui na Câmara Municipal. Legal, Zé. Até aproveitando já para chamar para os próximos episódios, estamos nos encaminhando para o final desse primeiro episódio de Calçadas, Amigas ou Obstáculos. Nós teremos aqui vereadores, né, da Comissão de Acessibilidade, né, até a comissão que inspira esse programa, a Inclusão Já, para eles falarem sobre, né, como é que a comissão trabalha nesse tema tão importante, né, tão presente. Só quem empurrou uma cadeira de rodas em Curitiba sabe do que a gente está falando, né? De como a diferença de calçadas aqui, ela realmente dificulta ou alivia muito quem tem uma pessoa para cuidar em casa. Sim, a gente vai trazer também, né, imagens de calçadas boas, calçadas inexistentes, nem vou falar que é ruim porque inexistentes, né? Pessoas empurrando carrinho de bebê, sim. Cadeirantes, obviamente, né? Acho que um exemplo clássico para isso. Não. E também até mulher de salto alto, sabia? Não, e né? quando também, chove? Quem nunca levou um resvalão em petit pavê na chuva? Também, né? Tem essa questão também do tipo de piso e do tipo de ambiente que Curitiba tem. Vamos trazer também aqui nos próximos episódios especialistas, né, arquitetos, urbanistas, para falar, até porque não é uma coisa que não vem só da cidade, né? Tipo, o mundo inteiro está preocupado com isso, né? Tem convenções internacionais falando sobre isso. Então, acho que vai ser bem bacana a gente colocar esse debate aqui agora nos próximos programas, Estou curioso para ver os próximos com você conduzindo. Você vai assistir, você vai participar de alguns também, vamos estar junto nessa caminhada aí. Beleza, Zé? Agradecer a sua presença aqui, obrigado pelos seus exemplos. Tua rua tem calçada, Gruba? Onde você mora? A minha rua tem uma calçada muito boa. Acho que os bairros próximos ao centro, eu estou morando no Bigorrilho. Então, ali na famosa Padre Anchieta. Certo. Né? Mas o calçadão da Padre Anchieta, você sabe que é canoleta, né?
Não. O pessoal adora passear na canaleta, cara. Fazer Cooper. Passear com o cachorro, passear com o bebê, andar de bicicleta. A canaleta é o calçadão dessas ruas. Eu imagino que quem mora na República Argentina seja assim também. Outras ruas com canaleta, ela vira o calçadão dos moradores. A rua lá é paver, petit pavé, bloco de cimento. Ah, tem de tudo. Meio que tem de tudo. Tem de tudo. Que como diz a lei que cada proprietário é responsável pela sua calçada, cada proprietário faz um tipo de calçada, né? Uns fazem com paver, um petit pavé. Acho que a maioria é petit pavé, pelo que eu lembro, assim. Tá bom. Mas eu não sou tão pedestre que nem você, né? Eu uso carro, uso bicicleta, enfim. Eu passei no teste do Detran. Continua o bullying. Eu vou abrir uma denúncia aqui. Não, tudo bem. Eu vou parar, senão você vai falar que é bullying aqui. Vamos terminar por aqui, então, beleza? Obrigado. Valeu, Zé. Agradecer para você aí a sua presença, acompanhando aqui esse primeiro episódio do programa Calçadas Amigos Obstáculos. Fique ligado nos próximos, que vai ter muita coisa legal para a gente discutir aqui. Um abraço e até mais.